nosso Criador, a Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, o responsável aqui pelo nosso planeta Terra, nosso planeta azul. Agradecer a Ele por dar essa oportunidade de, através do estudo do seu Evangelho, nos sentir mais leves, mais felizes, mais espiritualizados, mais seguros, porque sabemos que temos uma retaguarda imensa de amigos espirituais, anjos guardiões, amigos, espíritos familiares, tanta gente que torce por nós, para que nós andemos sempre no caminho reto, com equilíbrio, com harmonia, com nossos pensamentos sempre bem regulados, para que nós possamos passar aqui a nossa caminhada, essa trajetória, sem acumular mais hábitos, para que amanhã tenhamos que perder mais tempo nas novas reencarnações, mais difíceis ainda. Então nós agradecemos por tudo isso que nós recebemos do nosso Pai. E porque aqui estamos, nós também mentalizamos nossos amigos, aquelas criaturas queridas que às vezes não podem estar aqui conosco, mas nós vamos até ela com nossos pensamentos, com nossas vibrações, no momento do prazer, logo depois dessa palestra. Assim, então, agradecemos, não podemos deixar de agradecer sempre os trabalhadores dessa casa, e pelo lado espiritual principalmente, porque vai preparar esse ambiente para todos nós, fortalecer as nossas defesas, estão todos apostos, né, para nos receber. E assim, então, nós vamos pedir uma permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciar a nossa reunião dessa noite, esse tema que nós já adiantamos para vocês. Então, vamos prestar bastante atenção nesse assunto que a nossa irmã Vanilda vai trazer para nós, e sempre um pouquinho mais de conhecimento nós vamos adquirindo, né? E depois nós vamos fazer as perguntas, as dúvidas que nós tivermos, ela vai nos esclarecer. Então, vamos lá, vamos prestar bastante atenção na Vanilda, vamos envolvê-la com o nosso carinho costumeiro para que ela seja bastante feliz. Ok? Boa noite a todos. Então, como já dito, o nosso tema desta noite é reencarnação e educação. Esse tema, esse texto, ele foi tirado então do livro Um Desafio Chamado Família. O autor é Joamar Nazaré. E também neste tema nós encontramos uma parte que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 8º, que nos diz que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O nosso tema desta noite, então, inicia-se aqui nesse livro, nesse estudo, fazendo uma explanação que vários pedagogos, psicólogos, professores, pais têm a preocupação com a educação das crianças, né, do lado infantil. E todo mundo tem essa preocupação. Os pais, quando têm a missão, que recebem em seu lar os filhos, todos têm essa preocupação da melhor forma de educar, da melhor forma de fazer com que aquela pequena criatura possa, então, crescer e ter os conhecimentos básicos para um dia ser alguém na vida, né? Como os mais antigos dizem, né? E toda essa preocupação é de cada um de nós, é do ser humano. Kardec, então, ele vem nos ensinar que a chave da compreensão integral do processo educativo das criaturas nós vamos encontrar na reencarnação. Porque se nós avaliarmos aqueles que já são pais, que já têm seus filhos, nós vamos ver que cada criatura são diferentes uma das outras. E eu falo os pais, porque os pais às vezes falam, eu eduquei os meus filhos todos da mesma forma, com a mesma igualdade, e são tão diferentes. Não é assim que as pessoas falam?
E aqueles que não são pais, mas são filhos, e têm irmãos, têm os parentes, têm os conhecidos, também observam este detalhe, não é mesmo? Que muitas famílias, então, recebem vários filhos no seu lar, educam da mesma forma, e cada um vem a ser diferente do outro. Por quê? O tema evangélico, ele diz, só o corpo procede do corpo, o espírito independe deste corpo. Então, o casal, quando eles formam o seu lar para ter os seus filhos, se esquecem ou não têm o conhecimento disso, que só o corpo depende do corpo. O espírito é que vem, então, habitar esse corpo, que são diferenciados. Por isso que não adianta dizer, nós criamos todos os filhos com igualdade e são diferentes, os espíritos são diferentes. O ser humano não cria espírito, os espíritos são criados por Deus. E nós, espíritos encarnados, nós trazemos. Quando nós nos unimos ao corpo físico, nós já trazemos uma bagagem nesse espírito. E qual o papel principal, a missão desses pais? Além do carinho, do afeto, do amor, da compreensão, do respeito que ele vai ensinar aos filhos, né? A missão também é de educá-los de uma forma com que ele tenha os primeiros princípios, né? E nós esquecemos, então, que nem nos diz aqui os pedagogos, os psicólogos, eles, então, têm a preocupação, por um lado, da educação. Aos pais, então, cabe encaminhar os seus filhos de acordo com a lei de Deus, que é uma coisa esquecida hoje, que se nós formos aí verificar, tem tantas e tantas pesquisas que se fazem atualmente para saber o porquê que a vida, né, vamos dizer assim, perdeu o respeito. Nós vemos muito isso na nossa mídia. A vida do ser humano hoje já não tem valor, por conta de todas essas calamidades que ocorrem. Então tem estudiosos que vão a fundo, estudando, por que isso? E tem uma corrente que fala que a partir do momento que a mulher deixou o lar para ir para o trabalho, né, o trabalho pessoal, para auxiliar na educação, na criação dos filhos, e por que não dizer, trazer o dinheiro por lar para auxiliar também na alimentação, na vestimenta dos filhos? Então tem uma corrente de estudiosos que diz que nesse passo da humanidade se perdeu um lado. E o lado que se perdeu foi o da mãe estar ali o dia a dia, auxiliando, ensinando uma educação do lado religioso, que é isso que às vezes falta na educação dos filhos hoje. O lado da religião, o lado do ensinamento materno, por o lado de Deus, do Criador. Porque nós temos hoje muitos jovens, adolescentes, crianças, que se deparam, às vezes, com a religião e mencionam, eu não acredito em Deus, eu nunca vi essa criatura, eu não sei se tanto falam em Deus, eu não consigo conceber Deus porque eu não acredito naquilo que eu não vejo. Nós vemos muito isso hoje, nos dias de hoje, criaturas que são totalmente alheias à religiosidade. Tudo isso por quê? Na infância não tiveram esses ensinamentos. Porque o período da infância é quando nós conseguimos introduzir às crianças alguns ensinamentos. Porque o Pai tão bondoso e caridoso que é para com todos nós, quando nós reencarnamos, nós temos o apagão daquilo que o nosso espírito foi no passado. E isso é necessário porque muitas das vezes o lar que formamos é justamente para nós obtermos uma harmonia com aqueles espíritos que no passado podem ter sido
tanto o pai nosso, como o filho nosso, como parente, como inimigo, inclusive. E a bondade que o Pai nos dá de passar esse apagão para nós reiniciarmos numa família, para aprendermos a amar uns aos outros, para ter o respeito, para crescermos junto evolutivamente, é justamente aquilo que nos falta. Porque nós, como os filhos de um único Criador, nós temos por obrigação praticar o ensinamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E são essa lição maior que foi nos trazida por Jesus, que nos ensinou isso, que está esquecida no nosso dia a dia, nos dias de hoje. Por isso que nós vemos criaturas que são totalmente alheias aos ensinamentos do Pai e não conseguem conceber que existe um ser superior a tudo isso. Se nós avaliarmos a nossa ciência, a medicina, que também vão em busca do conhecimento do ser, nós já nos deparamos que eles chegam até um certo ponto da criação do ser humano, da compreensão do ser. Dali para frente, a medicina fala, daqui para frente a gente desconhece. Por quê? Sabe que existe um ser superior para que isso ocorra. Por quê? Nós sabemos também, no próprio livro o livro dos Espíritos, nós temos uma questão, que é justamente que fala, né? Aqui, só o corpo procede do corpo, o espírito é do espírito. Ali faz uma questão. Pode um ser se desenvolver no ventre da mãe sem existir um espírito designado? E a resposta dessa questão, eu não vou lembrar o número, mas a resposta dessa questão, que acidentes ocorrem. Então pode haver o encontro do espermatozoide e do óvulo e começar a desenvolver o ser. Por quê? Matéria desenvolve matéria. Nós, seres humanos, não desenvolvemos espíritos. Espírito é criação de Deus. Então pode ocorrer o feto, né, de desenvolver um feto sem ter um espírito ali ligado. Só que não vai passar de feto. Vai chegar um momento, porque a vida nós só temos por conta do espírito encarnado. A matéria se desenvolve, as células começam a desenvolve o embrião, desenvolve o feto. Só que não tem vida. Então, quando chega naquele momento de ter a vida do nascimento, cadê espírito? Não tem. Então, são aqueles natimorto que se fala. Então, não desenvolve, porque não tem o espírito designado. Então, nós sabemos que o Pai, o Criador, o projeto da reencarnação é tudo certinho, minucioso, tudo um estudo perfeito. Por isso que o lar é um local dos encontros daqueles seres que necessitam criar, evoluir juntos. Por quê? São espíritos que pode já ter laços familiares anteriores, ser espíritos afins, e que nascem num lar para desenvolver o lado amoroso, intelectual, juntos à evolução espiritual, como pode ser seres inimigos de uma vida passada, que estão ali na mesma família justamente para conseguir ter laços de amor, de compreensão, de caridade. Por isso que nós vemos em muitos lares, né, que tem pessoas que dizem, fulano é a ovelha negra da família, né, que é aquela pessoa, então, que mesmo criado dentro daquele lar, com aqueles mesmos ensinamentos, faz tudo, vamos dizer assim, errado, ele não consegue, né, a compreensão, não teve, a base foi a mesma. Mas, na infância, é o momento que nós conseguimos mudar o ser. Nós conseguimos incutir nas crianças os ensinamentos que nós queremos e moldá-las da forma que nós achamos melhor conveniente. Então, essa parte é a missão dos pais. Então, a partir do momento que
aquele ser já se desenvolve também a parte material, que então começa a ter as suas vontades próprias, aí o que vai gerar naquele ser é o espírito que vai falar mais alto, porque aí ele já tem o livre-arbítrio, então já tem as suas vontades próprias. Então é aquele momento que nós costumamos dizer, né, da aborrecência e não da adolescência, que é a partir desse momento, então, que o ser já está a sua formação física completa. Então é a partir deste momento que o próprio espírito então começa a se manifestar de uma outra forma. Então nós temos, cada um de vocês pode citar exemplos de família que conhece, que então chega até aquele ponto, os pais vão conseguindo moldar, depois já não conseguem mais. Mas o próprio programa reencarnatório, ele faz isso, porque nós não recebemos na mesma família aquelas pessoas amorosas que já têm uma afinidade de outra encarnação. Nós recebemos na família aquelas criaturas com vícios, com problemas difíceis, com índoles difíceis, que é justamente para o aprendizado. Só que, como nós dissemos, como o livre-arbítrio fala mais alto, então aquele ser não vai mais obedecer os pais, né, se é aquela natureza do espírito. Então é onde nós falamos, é a ovelha negra da família. Aqueles pais que então não têm a compreensão, que falam, eu criei todo mundo igual, eu dei a base para todos, não consigo entender porque esse filho é rebelde, porque ele não seguiu os ensinamentos. Então nós sabemos, né? Ele já traz imantado no espírito aqueles vícios. E para isso, que é nos dado no lar, quando nós fazemos o nosso programa reencarnatório, antes de reencarnarmos, nós já aceitamos, então, aquele espírito difícil que vem no nosso lar justamente para esse aprendizado. Nós aceitamos isso, já tínhamos o conhecimento de que, então, teríamos a dificuldade, mas recebemos como missão. Então, colocar aquela criatura no mundo, para ela ter a compreensão, todos os ensinamentos. E muitas vezes as pessoas podem estar se perguntando, se o pai falha nesta missão, não consegue então fazer com que aquela criatura se modifique, ele é culpado, ele vai ser repreendido por isso? Se o pai, a gente fala pai no sentido de pai e mãe, generalizando, se os pais fizeram de tudo, né, deram a base, deram amor, conseguiram dar educação, ter ternura para aquele filho, encaminhar realmente para o bem, e aquela criatura então se desviou, não vai ter culpabilidade, porque é no momento que o espírito, né, que já tem a vontade própria, que ele tem o seu livre-arbítrio, que então vai mudar o rumo. Porque como nós dissemos, os pais, ele consegue levar os filhos com a vontade deles até um certo ponto. Depois eles já não conseguem mais. Aí vem a vontade própria, é onde nós falamos que o espírito então já está tomando a sua diretriz, já está tendo todo o livre-arbítrio para executar aquelas tarefas. Então é aí que os vínculos, né, do bem, do mal, começa a bater mais forte naquela criatura. E se ela desvia, tendo a base segura dos pais, os pais não podem, então, ter, assim, dentro de si, tipo, falhei como pai. Não, ele deu o certo, ele fez o correto. Só que nós não podemos mudar todas as criaturas. As criaturas, o espírito, ele já vem com aqueles vícios. E muitas vezes, um lar fazendo todo aquele princípio não consegue alterar a vontade do espírito, ele se desencaminha. Mas nós não devemos nos preocupar que ele terá novas oportunidades, quem sabe, dentro do nosso próprio lar, numa próxima encarnação. Né? Por isso que Kardec aqui nos fala que se os pais já tivessem a compreensão da reencarnação, né, nos momentos de criar suas famílias, teria um entendimento melhor, porque ele já saberia, então, que os espíritos que reencarnam em seu lar são espíritos diversos, são espíritos diferentes, que nós
muitas vezes as pessoas que começam a frequentar a casa espírita começam a querer se perguntar: o que será que eu fiz no meu passado, né? E nós às vezes respondemos. É só nós verificarmos as nossas tendências, porque por maior que nós tentamos nos modificar, nós temos até aquelas tendências ainda imantadas em nós, que nós procuramos nos policiar sempre para estar sempre voltado para o bem. E pelas nossas tendências é que nós vamos saber o que nós somos no passado. Não é assim que nós aprendemos? Então é essa forma que nós vamos então nos conduzir. A família, que vem a ser uma bênção para o espírito, né? O local de amor, de carinho, que vai receber então aquele ser para dar a ela toda a compreensão. Nós devemos ter essa certeza que se nós falharmos, dando toda a base para aquele espírito, nós não podemos nos julgar e não nos sentir inferiorizado, porque a nossa missão nós realmente cumprimos, né? Porque muitas vezes, né, como diz aqui a lição, é uma missão para nós recebermos aqueles espíritos, então, difíceis, justamente para que nós consigamos encaminhá-lo, né? É a mesma forma, se nós... vamos dar um exemplo, então, de um presídio, né? Que dizem, as laranjas podres estão lá naquele presídio. Se porventura uma criatura que tem uma condenação indevida vai para lá no meio de várias pessoas que não são tão boas, ele pode, se ele não tiver uma firmeza dentro de si, se modificar, né? Mas se nós colocarmos uma pessoa que tem os indícios, um espírito que tem a maldade dentro de si, numa família que não agem com maldade, está sempre voltada para o bem, é muito difícil ele seguir o mal, porque as pessoas boas dentro daquele lar vão estar exemplificando a ele, dando a noção do que é ser bom, né? É muito mais fácil conduzir algum espírito que foi desviado, que teve problemas no passado, numa família de bem. Como o inverso também é verdadeiro hoje. Nós sabemos de muitos casos de pessoas, de crianças que reencarnam em lares que os pais são viciados, têm problemas, e a pessoa e a criança não se contamina com aquilo, porque o espírito já vem com a índole da bondade. Então ele não vai se contaminar com as situações. A exemplo disso, muitos locais que nós sabemos que são pessoas totalmente que cometem crimes, isso e aquilo, não podemos generalizar. Nós temos muitos exemplos no Rio de Janeiro de locais, de favelas, que a maioria ali são traficantes, sabemos disso, né? Muitas crianças não se contaminam com essa situação. Então o espírito já vem com aquela índole de bondade e não vai se transviar com esses vícios, com essas situações. E aqui nos diz uma situação interessante, né? Que quando nós, então, como nós dissemos, quando nós reencarnamos, nós temos aquela apagadora em nossas mentes, né, do espírito, nós devemos ter a certeza que nós vamos encontrar as criaturas no lar no mesmo ponto que a deixamos no passado. E aqui nos diz, com os vícios, com a preguiça, com o orgulho, com a delinquência, com a ilusão, como também com a afeição no trabalho, no amor, etc. Então, como nós progredimos, né, evoluímos juntamente com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que já criamos afinidades, que já criamos laços, então nós temos que ter essa certeza. E são esses vícios que nós temos por obrigação dentro de uma família e também, né, é uma missão daqueles que são professores, educadores de qualquer gênero, de tentar então fazer com que aquelas criaturas cresçam voltadas para o bem. Muitas vezes nós esquecemos disso no nosso lar, né? E temos que ter a compreensão com aqueles espíritos, porque temos, né, ainda no planeta Terra, espíritos em vários graus evolutivos, né? Temos
espíritos que ainda estão bem lá atrás, né, quanto à evolução. Por que tudo isso? Porque não estamos todos no mesmo patamar. Sempre tem que ter alguém que tenha um conhecimento maior, que tenha, justamente para puxar, né, a corrente, vamos dizer assim. Nós, quando criança, nós vamos para as escolas aprender. E vamos aprender o quê? Justamente com aqueles que já têm um conhecimento um pouquinho maior. Da mesma forma, os espíritos, eles têm que encarnar no meio de espíritos com uma condição melhor, justamente para puxar. É como nós lemos nos livros, nos romances, né, que vários espíritos já evoluídos procuram vir na Terra com a missão de resgatar almas, né, espíritos dos seus laços que ainda estão necessitando de um empurrãozinho maior, vamos dizer assim. E aqui também nos traz que quando nós vinculamos as criaturas através de realização no mal, no crime, na violência, no ódio, na vingança, na sexualidade desregrada, no vício, na calúnia, no desrespeitos, cultivamos antipatias e criamos sérios conflitos que retornarão a nós como obsessão, desafetos na esfera espiritual e relações torturantes na esfera física. Aí teremos o pai despótico, a mãe relaxada de seus deveres, o filho rebelde e viciado, o esposo infiel ou violento, a esposa fria ou excessivamente ciumenta, o parente invejoso, o irmão dominador. Então, são os vícios que nós encontramos ainda na Terra, né? E nós, para nós não nos vincularmos a eles, então nós temos que estar totalmente voltados para o bem, para a bondade, para o amor, para a caridade, para a benevolência para com todos, a paciência, a indulgência, que são virtudes que, se nós começarmos a colocá-las em prática, nós vamos estar modificando aquelas criaturas que nós temos que modificar com os nossos próprios exemplos, né? Como nós costumamos dizer, não adianta nós ensinarmos as crianças, né, a não mentir. Ah, você não deve mentir que é feio, você não deve fazer tal situação que é feia. E tem aquele dia que estamos com a paciência esgotada e aí queremos descansar e o telefone toca e nós falamos para os nossos filhos: olha, se for fulano, diga que eu não estou. Né? Olha o exemplo que nós estamos dando. Né? São coisinhas simples, mas se nós queremos ter pessoas corretas dentro do nosso lar, tem que começar na infância. Então, que exemplo nós estamos dando, né? E tem muitas crianças que utilizam isso, né? Na adolescência, tal. Pai, mas você me ensina isso e olha o que você faz. Né? Então, nos chama a atenção. Porque são pequeninas coisas que, às vezes, nós não nos damos conta que é errado e que nós estamos exemplificando. Da mesma forma que Jesus veio aqui entre nós nos ensinar o amor e exemplificou tudo que ele veio nos ensinar com as suas atitudes, nós, com nossas atitudes, nós estamos exemplificando. É a maior forma de nós cativarmos alguém para o bem é os nossos exemplos. Seja ele dentro do lar, seja no trabalho, seja no local que seja. É o nosso exemplo que as pessoas vão se espelhar, principalmente as crianças, com os nossos próprios exemplos. Então, nós jamais devemos utilizar dessas formas, né? Às vezes estamos cansados e dá essa desculpinha, mas é um exemplo inútil para os nossos filhos. Então, ele pensa assim: se eu não posso mentir, meu pai pode. O que ele está, então, me ensinando? São pequeninas coisas, mas são coisas essenciais, porque aquelas pessoas corretas não agem dessa forma, não é? Pode até pedir para o filho: olha, se for fulano, fala para ele que eu estou ocupado, que mais tarde eu retorno a ligação, né? Ou hoje não vou conseguir, estou terminando um trabalho, mas amanhã eu retorno. Eu falo com ele no amanhã, mas jamais utilizar desse subterfúgio da mentira, né? Aqui nos traz também
a responsabilidade dos pais, quando ensina Kardec, e faz uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 14, no item 9, que nos diz: quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos foi confiada. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Por isso que nós dissemos os pequenos exemplos, né? Os pequenos exemplos que nós vamos conseguir colocar as crianças dentro da realidade e encaminhá-la na educação. E aqui também nos traz uma frase, né, que aos pais que choram pelos filhos rebelde, rebento, ingrato, cortando e ferindo seus corações, o Espiritismo conforta ao trazer-nos a realidade de que toda semente nobre lançada na terra dos corações jamais será perdida. A cura de todos os males morais se fará somente pela educação, esclarece Kardec. A cura pode ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não impossível. A isso não se chegará de resto, senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. E ainda nos faz uma referência, né? Façamos o melhor e deixamos a Deus o que estiver acima dos nossos limites. Ele saberá, através da reencarnação, reconduzir ao rebanho a ovelha perdida. E finalizando com o convite de Emmanuel, né, no livro Família, cá e lá. Recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração. Suplicando reajuste e socorro, entendamos a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. Então, essas palavras, esses ensinamentos, que nós possamos fazer uma reflexão sobre a educação que estamos dando, não só aos nossos filhos, né? Mas o exemplo que estamos sendo para a humanidade, para aqueles que estão ao nosso redor, porque é o nosso exemplo que vai atrair as pessoas, né? Justamente, eu costumo dizer, às vezes tem aquelas pessoas da família que estão no espiritismo e que convidam seus maridos, ou os maridos convidam a esposa, convidam os filhos, e às vezes tem dificuldade para que eles aceitem a vir à casa espírita, tá? A gente fala, não tenha pressa, dê o seu exemplo, que um dia esse exemplo vai tocar as pessoas. E nós não percebemos isso, mas o exemplo que nós, das nossas atitudes, é que aos olhos das pessoas vão ver a nossa própria mudança e ver a nossa maneira de ser, e isso então será o exemplo para todos. Vamos passar para as perguntas agora, né? Quando é um assunto difícil, quando o pai abandona a família, não quer nem ver o motivo, né? E entrega o filho para outros, a família, né? Criarem, educarem, né? Ele não teriam nenhuma relação, né? Ele só veio para dar o corpo para aquele espírito e se foi, mas nada. Como pode ocorrer também, né, sem ser o abandono, mas a morte, né? A morte física, né, da pessoa também pode acontecer a mesma coisa. Pode ocorrer de muitas pessoas, como ocorre também muitas pessoas que
a gente vê hoje em dia, né, com a modernidade, quantos e quantos comum, né, de abandonar. Uma hora outra vai responder, porque às vezes, assim, a criança, vamos dizer assim, o ser humano é uma das únicas criaturas da Terra que não vive por si só. Se ela não tiver os primeiros cuidados na infância, se não tiver alguém que as alimente, não vai sobreviver. Ao contrário do resto dos animais da natureza. Temos tantas criaturas dos animais que sobrevivem por si só. O ser humano não sobrevive, gente. Se ele não tiver os cuidados no princípio, né, é diferente dos animais que têm os próprios instintos, que muitas vezes já nasce e já tem a sua vida independente. O ser humano não, ele precisa desses cuidados, né? E esses cuidados, além dos cuidados materiais, o amor, o carinho, o afeto, né? Então esse pai que abandonou o seu filho, né, pode ter certeza que um dia, amanhã ou mais tarde, ele vai responder por isso, vai ter novas oportunidades, nunca esquecemos essa parte, né? Que ele vai ter novas oportunidades e com um dia, quem sabe, vai retornar para ter esses filhos como, né? Porque muitas vezes também acontece uma coisa que é muito comum, que às vezes a gente não se apercebe, as pessoas, né, no lar, o pai ou mãe, assim, ser totalmente antagônico aos filhos, de falar, não consigo gostar daquela criatura. Às vezes a gente imagina que não, mas existem. Então tenha certeza que são espíritos que foram inimigos no passado, que aceitaram a ter aquela criatura em seu lar como filho para aprender a amar, né? Não foi dessa, quem sabe numa próxima encarnação vão conseguir, né? Quem sabe também não é expiação. Não é expiação, exatamente. Você também deve ter feito as suas. As suas, a gente não sabe. Aqui alguém tem alguma pergunta? Enquanto nós estávamos conversando, alguém lembrou alguma coisa para perguntar para a respeito disso? Alguém pergunta dele em casa, com o filho, com um amigo, algum problema que ficou pendente, que gostaria de ver para uma vez pode se fazer com as coisas espirituais, que estão tratando? Não diretamente a mim, porque não tenho filhos, né, boa noite. Mas assim, você coloca, como muitas pessoas também colocam, espíritas ou não, que, eu eduquei meus filhos todos iguais e cada um seguia um caminho. Quando a gente cresce, a gente entende que as pessoas, a gente toma para todos são diferentes. Então a gente vai trabalhar e dentro daquela corporação, cada um é de uma forma, então de uma forma, uma pessoa você vai lidar mais fácil, outra você vai ter mais resistência. Em casa não seria dessa mesma forma, a gente teria que passar os mesmos conceitos de moral, de amor e do bem e do mal, né, entre aspas, mas com uma conotação diferente para cada filho, porque deve ser muito difícil perceber essa situação, mas será que não seria o caminho, então, assim, mudar a estratégia? Como nas escolas tem que mudar a estratégia do ensino, porque hoje tem muita tecnologia, então aquela situação arcaica de só pegar o livro e estudar já não seria o suficiente, assim, para atender a necessidade? Hoje em dia a gente sabe, né, que existem famílias que, vamos dizer assim, são pai e filhos, cada um dentro do seu quarto e se falam por e-mail. Então o que acontece? Aquela parte de amor, afeto, compreensão está sendo o quê? Extirpada, né? Agora, então nós não estaremos fazendo o mandamento maior, que amarmos uns aos outros, é o que Jesus veio nos ensinar, né? Então a estratégia de mudar, assim, a tática com cada um dos filhos, ela pode ser benéfica até um certo ponto, né? Mas o amor, a compreensão, aquela ligação como ser humano, é o que nós precisamos resgatar. Porque às vezes a gente fala, né, que cada um é difícil, cada um é de um jeito, mas às vezes é a natureza do ser. Cada um tem uma forma de ser. Um gosta de ser mais expansivo, de conversar, de ter diálogo, outro é mais introvertido. Mas o que acontece? Nós precisamos do diálogo. A família precisa resgatar aquele ambiente gostoso de sentar, de se unir, de estar todo mundo à mesa, de trocar ideias, trocar carinho. Porque o homem são seres, nós somos seres humanos que nós podemos viver, ter tudo que nós temos na vida,
conseguir um bom emprego, ter um bom carro, ter um bom apartamento, tem tudo, mas sempre está em busca de algo. E esse algo, o que falta para o ser humano? O afeto, o carinho, a compreensão. Por mais que nós consigamos do lado material, sempre irá nos faltar aquelas coisinhas do lado moral. E só vamos conseguir isso, desenvolver os dois lados, quando nós tivermos realmente Deus em nossos corações. O amor, o respeito. É isso que nós precisamos começar já para modificar essa situação. Por pior que seja que nós vemos a mídia, né, que sempre fala em tantas barbaridades que ocorrem, o que falta? Falta coisa do berço. Hoje a gente vê educadores, professores nas escolas que têm muita dificuldade em lidar com os alunos, porque está faltando, né? A educação começa lá em casa, a educação às vezes começa 20, 30 anos antes do espírito nascer, porque é da índole do espírito. E tem que ter o afeto familiar, a união da família, o lar para modificar isso, para criar esses laços. Se não conseguir na infância, é muito difícil conseguir mais tarde. E é o que nós necessitamos. Se nós conseguirmos amarmos uns aos outros e ter esse afeto, com certeza, o respeito, o amor, o nosso lado moral se modificaria. Que é o que está nos faltando hoje, é nós avançarmos na parte moral. Muito bem, então vamos fazer a pergunta da internet, nosso horário está estourando. Como sempre, nós recebemos aqui a pergunta do Lourenço, né? Você conhece o Lourenço, né? Nosso gerente aqui. Ele estava sempre com a gente aqui. Boa noite, Lourenço. Então a pergunta é a seguinte. Adilda, boa noite. Se uma boa parte dos espíritas, entre parênteses aqui, que eu acho errado, jogam todos os obstáculos como instrumento de prova. Como fica a aquisição de qualidades que não podemos prescindir para a nossa própria evolução? Um grande abraço. Deixa eu ler novamente a pergunta. Se uma boa parte dos espíritas, o que acha errado, jogam todos os obstáculos como instrumento de prova, como fica a aquisição de qualidades que não podemos prescindir para a nossa própria evolução? Um grande abraço. Porque é a desculpa que nós damos para as nossas vidas, né? Não é? É a desculpa que nós damos, que é tudo prova, expiação e tal. Mas isso o que é? É as falhas nossas do nosso passado, por isso que nós estamos passando por isso hoje. Se nós conseguirmos a nossa mudança, nós não vamos ter essas provas, essas situações para fazer. Então, as qualidades que nós devemos realmente, né, conquistar, tendo esses conhecimentos, são as nossas qualidades morais, que essa nós vamos levar para o nosso espírito. E com certeza, se nós evoluirmos moralmente, na próxima reencarnação será melhor do que a de hoje. Porque nós não vamos ter esses resgates, vamos dizer assim, né? Não vamos ter essas provas, não vamos ter esses obstáculos a termos que ultrapassar no nosso dia a dia. Espero ter respondido aí a... Eu tenho uma outra pergunta. Essa aqui é mais simples. O João Carlos, de São Paulo também, capital, pergunta: quantas vezes devemos reencarnar? Até aprendermos a lição. Nós não temos... tem pessoas, gente, porque nós, como nós dissemos, nós estamos no planeta Terra em vários níveis. Nós não sabemos, nós não temos conhecimento de quantas encarnações nós temos. Depende de cada espírito, vai depender da gente, da evolução de cada um. A partir do passo que nós aprendermos que tudo que devemos aprender na Terra, com certeza nós vamos para uma casa melhor, para um mundo melhor, vamos evoluirmos, né? Então nós vamos estar reencarnando num local melhor, porque a hora que esgotarmos esse aprendizado, nós sabemos, o próprio Evangelho nos diz, há muitas moradas na casa do Pai. Então nós estamos aqui para aprendermos. A partir do momento que nós esgotarmos todo o nosso aprendizado aqui, com certeza vamos habitar um lugar melhor. É o que nós almejamos, né? Um dia estar, né, ao lado do nosso Criador. O Criador nos cria para um dia estarmos ao lado deles, né? Então,
Então nós temos muito ainda que evoluir. E quantas encarnações não podemos precisar, vai depender de cada um de nós. Bom, aqui no planeta nós sabemos que precisamos muitas vezes, porque o planeta ainda é prova e expiação. Para a depuração se faz já no nosso corpo espiritual à medida que nós vamos aprendendo, crescendo moralmente. Então, quando nós tivermos um corpo mais rarefeito, um corpo espiritual, a Terra não vai nos suportar se ela tiver com essa atmosfera. Exatamente. Então nós vamos subir automaticamente. É uma lei da gravidade, como a lei da gravidade. Né? Muito bem, então nós agradecemos os participantes pela internet, agradecemos a todos pelas perguntas e vamos continuar prestando atenção e estudando. Né? Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos voltar a nossos pensamentos para o alto, vamos nos recolher por mais alguns instantes, fazendo as nossas vibrações, meditando tudo aquilo que nós ouvimos. Nós vamos nos deixar como espíritos e vamos exteriorizar nossos bons sentimentos através das vibrações, envolvendo todos os nossos irmãos, como hoje se falou da reencarnação e da educação. Vamos então até os lares, né? Pedir a Jesus, nosso mestre bondoso, a todos os amigos espirituais, que todas as famílias são assessoradas, monitoradas por amigos espirituais, por espíritos familiares, que estão junto dos lares, muitos ascendentes que nos amam, estão lá para nos auxiliar, para clarear nossos pensamentos, para fortalecer nossos espíritos, os nossos corações, com seu amor, né? E as criaturas precisam saber disso, que o mundo é amplo e a família espiritual é muito maior que a nossa família. Então Deus está sempre nos dando a oportunidade de crescer e de alimentar e pôr para fora, através dos bons exemplos, como disse a nossa irmã, das lições do Evangelho do Cristo. Então nós agradecemos a Deus e vibramos por todos os lares para que haja essa compreensão, haja esse estudo, esse Evangelho no lar que nós sempre falamos, tão necessário para que as famílias se integrem com a espiritualidade, é muito importante. Todas as lições de Jesus estão sendo sempre revistas para que realmente nós tenhamos momentos sempre de felicidade no lar com aquelas pessoas que nós amamos e com aquelas antipatias que existem entre as criaturas, precisam também, da nossa parte, sabermos relevar. Quando nós precisamos ser amados, nós precisamos amar, então precisamos aprender a perdoar, conviver com as diferenças, que é muito natural entre as criaturas, para que esse mundo realmente entre no equilíbrio, naquela harmonia tão necessária para o crescimento. Então nós vivemos por toda a humanidade, pedindo a Jesus, através dos seus missionários, aos milhões espalhados por essa terra, envolvendo todos os dirigentes dessas nações, essas guerras, esses conflitos. Isso tudo é tão mal, atrasa tanto a caminhada evolutiva das criaturas, e nós queremos que toda a humanidade, todos nós, é a vontade de Deus, que todos possam crescer para Ele. E Jesus quer que todas as suas criaturas sejam salvas, como Ele disse ao nosso Pai, que nenhuma das suas ovelhas ficarão extraviadas no caminho. Então é muito interessante, muito importante que vivemos sempre um pelos outros, para que a nossa humanidade realmente tenha esse patamar tão esperado por todos nós que recebemos essas lições tão importantes da espiritualidade. Nós vamos vibrando por todos os nossos irmãozinhos que estão trabalhando por essas ruas, no anonimato, prestando seus préstimos às pessoas necessitadas, que nós sabemos que existe unidade nos corações e as criaturas fazem o seu bem, o seu benefício, sem dar alarde, conforme o Senhor Jesus, nas suas lições de amor do seu Evangelho. Nós vamos vibrando por todos os irmãos que se encontram acamados, que estão nos leitos de hospitais, nessa grande metrópole, pedindo a Jesus, o nosso médico maior, que possa estar junto com esses irmãozinhos, abastecendo-os de novas energias, fortalecendo seus espíritos,
fazendo com que brote essa fé tão necessária para que as criaturas vençam suas dificuldades, as adversidades da vida, que é tão comum nesse nosso mundo de provas e tribulações. Então nós vibramos por todos eles, vibramos pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho, de estudo, enfim, por todas aquelas criaturas que nós vemos todos os dias, às vezes nem cumprimentamos, passamos direto, e às vezes temos até certas prevenções, e essas coisas todas devem ser deixadas de lado. Vamos vibrar por todos eles, são todos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, enfim, vamos estar sempre com o nosso coração aberto para que recebamos as luzes do Evangelho de Cristo com maior facilidade. E assim então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e aos Espíritos bondosos que compõem bem de quadro no seguidor de Jesus, o nosso núcleo espírita cristão, como muitos outros espalhados pelo nosso país. Agradecendo a participação de todos, nós vamos pedir permissão ao nosso dirigente para dar pincelado a nossa reunião dessa noite, até essa parte, porque o nosso trabalho vai continuar até o tratamento espiritual através dos pais. Então vamos continuar com nossos pensamentos elevados, manter o nosso padrão vibratório, recebendo ainda esses eflúvios espirituais, esses amigos que estão aqui à nossa volta, que querem o nosso bem e que já estão conosco desde que nós chegamos, né? Nós não falamos isso porque isso é tão comum, mas continuam conosco. Então que todos tenham uma grande semana, muita paz, um final de semana feliz, e vamos pensar que Deus está sempre conosco e nós devemos estar com Ele também.